Muito bem-vindos, amigos da natureza e do meio ambiente. Nós vamos realizar uma caminhada na mata, uma caminhada contemplativa que realizamos no nosso dia a dia e, sobretudo, depois de muita chuva, mais de 100 milímetros que tivemos. Então, sempre uma surpresa de como a natureza reage diante da chuva ou diante de muita chuva. Em que nível que essas águas percolam, em que nível que a natureza absorve, em que nível que eventualmente aponta-nos para algo que temos que fazer, gestionar, corrigir. E esse é o ponto, essa questão, diante das cheias e diante dos prejuízos, das intempéries, porque se a natureza, se esse volume de água, ele não é assimilado, ele vai escorrer. E escorrendo, naturalmente, que ele vai produzir os seus efeitos. Então aqui nós já temos uma pequena constatação de um deck que nós fizemos e que agora está encoberto de chuva, encoberto de água, aliás. Nós estamos numa região de nascente e o nosso deck está abaixo d'água. Então nós teremos que drená-lo. Ele vai drenar naturalmente, caso não venham mais chuvas, mas estamos aqui com um bloqueio nas nossas estradas. Então esse é o aspecto que reflete a prática da nossa sociedade. Ela vive em meio a bloqueios. Então os bloqueios indicam de que há algo, há uma causa. E essa causa é que foi negligenciada. Infelizmente, as causas sempre trazem prejuízos, transtornos, sem que a grande população, a grande massa que compõe a sociedade, a população, não tem noção do que seja uma causa ambiental. Então nós estamos, enquanto sociedade, enquanto cultura, sempre correndo atrás do prejuízo, sempre tendo que remediar ao invés de prevenir. E a prevenção está numa natureza intacta ou restaurada, exemplo do que temos aqui, uma mata restaurada, regenerada, uma mata que nos últimos 50 anos ela não foi mexida. E onde houve, por alguma razão, retirada de árvores, é necessário que se reponha, que se restabeleça para esse equilíbrio, exatamente numa perspectiva de nós evitarmos os prejuízos. Infelizmente, e vocês vão constatar que os prejuízos, eles têm sido de interesse. Muitas pessoas se aproveitam da chamada desgraça alheia. É quando surgem os velhos e mesmo os políticos nos seus rompantes e tudo segue relativamente igual. Um ser humano que não compreendeu o seu justo e devido valor da humildade,
da decência, da moralidade e permanecem achando que estão cumprindo bem com o seu dever. Nós temos aqui um sistema de aspersão instalado e que está acionado agora para descarregar o excesso do nosso grande reservatório. Então nós vamos contorná-lo aqui para não nos molhar. E estamos aqui acompanhando, vendo, caminhando dentro da mata, um solo que está bem drenado, todo ele coberto com matéria orgânica, com as folhas que vão caindo das próprias árvores, das plantas. Temos aqui um poço que ele então ele representa não uma nascente, mas um escoadouro de excessos. Então vamos em frente, chegando por um outro caminho. Então vejamos, e analogamente, quando temos um bloqueio, acontece que nós temos que procurar um caminho alternativo. Quando cai uma barreira nas estradas, nós temos que realizar um contorno. E isso, de alguma maneira, se isso amplia, se isso aumenta a distância e a nossa viagem, isso vai representar um custo. Isso vai representar, de alguma maneira, um pequeno ou grande prejuízo. Então conseguimos dar a volta e chegamos por um outro lado aqui para avaliar a nossa realidade. Um grande lago, e estamos bloqueados para o acesso também por esse lado. Uma das enchentes, uma das maiores enchentes dos últimos anos. A enchente se caracteriza por chuvas repetidas, reiteradas. Vamos regular aqui o aspersor. Que vão se avolumando, que vão saturando e que a natureza não assimila. Por que a natureza não assimila? Porque não há uma natureza equalizada, equilibrada para assimilar esse volume de chuva. Então, se ela não assimila, ela vai escorrer. O solo satura, o solo que tem muito pouca ou nenhuma capacidade de assimilação, vai escorrer. Então, se nós tomarmos uma cidade como exemplo, as calçadas, o asfaltamento, ele não assimila nada das águas que caem. Se ele não assimila, ele vai escorrer essa água. Então, sobre uma pequena, média ou grande cidade, todo o volume de água que cai sobre esta pequena, média ou grande cidade vai escorrer e vai, de alguma maneira, saturar a jusante, ou seja, para baixo, uma cota num nível mais abaixo, vai saturar estes drenos naturais, representados por pequenos regatos, rios. E a sociedade se admira, se esmera em mostrar que os rios estão altos, que estão transbordando,
mas sem considerar que houve uma negligência amontante, ou seja, rio acima, regato acima, onde a água que caiu não assimilou. Então esses prejuízos reiterados, sobretudo para os ribeirinhos, e como dito, vocês podem ter certeza que, infelizmente, esse nosso ser humano, repleto ainda de falhas, ele vai tirar vantagem da desgraça alheia. Nós estamos caminhando em meio à mata, admirando, mas sobretudo nesse amanhecer, uma análise de como a natureza ela se comportou, se comporta na assimilação das águas que foram então precipitadas por chuvas com mais de 100 milímetros. E nessa reflexão nós queremos pontuar de maneira especial para uma autocrítica para aquilo que individualmente fazemos ou para aquilo que individualmente não fazemos. Então, alguém que mora num apartamento ou que mora numa cidade que não foi educado para as questões ambientais, não vai ter esta compreensão. Vai entender que trata-se de uma enchente, que trata-se de uma catástrofe, mas não vai entender que na causa para que isso aconteça está a negligência do próprio ser humano. Legislações que não são respeitadas, os projetos de urbanização que seguem em nome tão somente de lucros. Vamos passar aqui para não se molhar. Impressionante que nós estamos diante de uma humanidade, ou de uma sociedade, de uma cultura, que tão somente objetiva lucros. O lucro está acima da própria saúde. O materialista, este que corre de sol a sol em busca de lucros, ele negligencia a si mesmo. Então, se eu pratico algo que me compromete, se eu estou puxando o meu próprio tapete, de alguma maneira eu me enquadro como um tipo de suicida. Alguém que está se matando gradualmente, um pouco a cada dia, em nome do estresse, em nome da adrenalina. Temos um visual muito bonito, as neblinas, que são então já pequenas nuvens que se formam a partir da evaporação desse excesso então de água dessas chuvas que caíram. O projeto Montanha, ele está em vias de finalizar uma etapa importante, que é a construção de um mosteiro. Mosteiro é um local, um salão, onde nós realizaremos os cursos, os seminários, as formações terapêuticas, atendimentos terapêuticos, onde vamos imprimir uma agenda de formação para o equilíbrio ambiental. Desde a reciclagem, minhocário,
Banheiro seco, já temos implantado um banheiro seco, concluímos agora um minhocário. E na sequência vamos concluir o grande salão para realizarmos os seminários e assim disseminarmos e oportunizarmos formação para que mais e mais pessoas comecem a desenvolver atividades para a sustentabilidade ambiental. Então, de nada adianta esta visão de prosperidade se na base, se a casa maior está insustentável. Então, uma casa que foi construída sobre areia, seguindo a lógica dos preceitos do Evangelho. Estamos construindo a nossa casa sobre areia ou estamos construindo sobre terra firme, sobre a rocha? Isso significa como é que estamos nos conduzindo moralmente falando. Se estamos degradando o meio ambiente ou se estamos sendo agentes para o equilíbrio ambiental, para que todas as pessoas possam viver com dignidade. Então não é isso que nós atestamos e observamos. Falta-nos para esse tipo de desenvolvimento. E esse tipo de desenvolvimento não previsto, não prioritário nas grades curriculares, esta lacuna, esse lapso, esse hiato, então, a nível de formação de educação moral, ele segue produzindo as suas sequelas. As sequelas estão representadas pelos prejuízos que vão acometer a todos de alguma maneira, aos que estão nas cotas altimétricas mais baixas, ou seja, mais próximo dos grandes rios, aos que estão em cotas mais altas, eventualmente não sentem e não passam por esses prejuízos. Quando nós vemos um rio barrento, transbordando e barrento, isso está indicando de que a água escorreu sobre o solo. Nós deveríamos ter uma água limpa, que caiu, que foi percolando, que foi sendo assimilada pelo solo. Mas nós estamos diante de uma água barrenta. Esse é o primeiro e grande e visível indicativo de que alguma coisa está mal, alguma coisa está em desequilíbrio enquanto relações ambientais. Se as águas escorrem, elas vão passar pelas lavouras, pelos solos desnudos, sem cobertura, sem roupa, sem plantas, e vão escorrer e vão carrear esse solo. E esse solo vai exatamente para as áreas mais baixas. Aqui nós temos um exemplo disso que estamos falando. A vizinhança com um solo desnudo, uma lavoura mal implantada, sem critérios técnicos, e que está agora produzindo um prejuízo ambiental para todos. Por quê? Porque esta terra, esse solo que estava aqui, que foi adubado inclusive, para um plantio, ele foi carreado, ele foi arrancado e foi levado, está sendo levado para os riachos subjacentes. Então vejam, a omissão de uma pessoa acaba afetando a todos, e não apenas a ele próprio. Em parte para quem se omitiu, mas acaba afetando a todos, porque essa terra carreada, ela vai, como um fator de erosão, vai se depositar nos riachos, córregos e rios,
diminuindo a capacidade de escoamento de um excesso de água. Então trata-se de um estudo de uma formação que nós demandamos realizar. Boas reflexões a todos e até o nosso próximo encontro.